decidiram fazer uma festa e que um aluno ou aluna deveria homenagear o professor Fernando de Azevedo, que era o diretor-geral do Instituto de Educação e que havia promovido a reforma. Aí o raciocínio das criaturas foi o seguinte, que tinha que ser um aluno da última série e que tinha que ser o aluno que tivesse a nota mais alta, que era numerada. Lista, número 1 da quinta série era eu. Agora, eu queria morrer, porque eu não queria falar em público nunca. E aí levei um grito do professor João Alfredo, que era o diretor do ginásio. E ele me chamou, mas deu uma bronca para valer, viu? Mas eu não tinha coragem. Então me propus, havia uma colega minha que gostava disso tudo, fizemos um acerto. Eu escrevi e ela falou. E eu prestei para letras clássicas e português, que era outro curso. Sim, funcionou inicialmente no terceiro andar da Caetano. Você acredita que eu fui expulsa de uma aula de canto orfeônico porque desafinei? Até hoje eu não afino 2 notas, criatura. Primeiro, era um professor Rivadavia. Você sabe o que é mano solfa? Solfejo? Mas é um solfejo assim, isso é do, isso é ré, isso é mi, era assim. Depois nós tivemos aula com Mozart Tavares de Lima. Aí já era outra história. Aí tínhamos primeira voz, segunda voz, terceira voz, e eventualmente se reuniam todos para o grande Orfeão da Caetano. Chamava-se harmônio, não é o harmônica, harmônio, como se fosse um micro órgão. E eles levavam para a classe, levavam lá para acompanhar tudo isso. O professor vinha, punha aqui. E a aula era dada em classe. A aula de ginástica, você tinha um uniforme, calção até aqui, né, com elástico aqui, submarino. E a camisa da escola. E a aula era na fase. Antes da mudança da Caetano, que isso também fez diferença, nós tínhamos um salão de ginástica, que era equipadíssimo. Porque é o seguinte, essa dona Elza fez uma classificação de turma em forte, fraca e média. E graças a Deus, esta sua amiga já foi para fraca, falou sexto. Eu também não tinha jeito para isso. Mas era um salão enorme, tinha esses aparelhos, eu não me lembro muita coisa, não. Depois nós nos mudamos para lá, para Oswaldo Cruz, e aí era no pátio aberto, lá fora. O professor, nós não tínhamos uma classe, nós nos deslocávamos para a classe de português, ou de matemática, ou de isso, ou de aquilo. Então, nesses 10 minutos, era um movimento nos corredores, porque nós estávamos nos deslocando para as... Havia uma sala de ciências, havia um laboratório, tudo isso. O professor, peraí, volta para o currículo. Primeira, segunda série, nós tínhamos ciências. Você sabe o que é um higrômetro? Nós tivemos que fazer um higrômetro de cabelo. Nós tivemos que achar um papelão em casa com cabelo. A gente fazia, e o comprimento do cabelo deveria mudar conforme a umidade. Isso é um higrômetro. Então, isso primeira, segunda série de ginásio. Mas isso era na classe de ciências. Terceira, quarta e quinta, nós tínhamos História Natural, que era uma disciplina, Física, outra disciplina, e Química, outra disciplina, com professores diferentes. E a História Natural, a gente não usava laboratório, mas Física com carteiras e porta para o laboratório. Lembro um pouco, bichos lá. Nosso professor de História Natural também era um monumento. Doutor Reinaldo, queria lembrar o nome dele, Biologia e Fisiologia Humanas, e isso, quarta e quinta série. Quarta e quinta nós estudamos com ele Anatomia e Fisiologia. E ele exigia, você acredita,
de quarta para quinta série, ele deu uma tarefa de férias, que terceira para quarta ele mandou fazer herbário, férias. Quando nós voltamos com o herbário pronto, a gente aprendeu, graças a Deus, a secar as folhas, no meio de páginas de livros com peso, e depois a gente não podia, havia tantas regras. Você costurava, você dava 2 nozinhos, cor de cartolina. Depois você montava o herbário, era um álbum de cartolina, da folha inteira de cartolina, com estas coisas costuradinhas e com nomes científicos direitinho, para levar para o doutor Reinaldo. Depois, da quarta para quinta, isso foi nas férias grandes, nós tivemos que comprar papel de desenho em nanquim e copiar as figuras do livro dele, Anatomia e Fisiologia Humanas, que ele ia completar na quinta. Por isso os meus filhos brincam comigo. Onde é que você aprendeu isso? Caetano. Eu costumo dizer que meu aprendizado acabou na Caetano. Porque da faculdade eu trouxe coisas, precisei disso, porque dei aula dessas matérias, mas o meu conhecimento de vida vem da Caetano. O francês entrou na primeira à quarta, o inglês da segunda à quarta, na quinta não tínhamos aula de inglês. Francês, o professor de francês da primeira série, terrível, Teófano de Oliveira. Silveira Bueno foi nosso professor de português quarta e quinta. O jornal, porque você vê, eu não me canso de exaltar as qualidades da Caetano, porque eu sinto assim. Não é para promover coisa nenhuma, mas o que eu sinto assim. A escola tinha um laboratório de psicologia. E esse laboratório de psicologia, ainda estou contando para um filho meu um dia desses, primeiro, quando chegamos, aquele toco de gente, distribuiu uma folha com perguntas e dizendo que aquilo era confidencial, que não seria dividido com ninguém, que as nossas informações não serviriam para mais nada, para o departamento de psicologia. E eu preenchi a minha. Estava contando do meu filho que eu inventei uma história, porque meus pais eram separados. E naquela época, você imagine a vergonha que a gente tinha de não exibir o pai para as coleguinhas. Então eu inventei que ele era caixeiro viajante. Tudo lá, caixeiro de onde eu tirei. E eu não sei por que sim ou por que não. Foi alguém falar na nossa classe do jornal e convidar quem quisesse se apresentar para conhecer, para trabalhar. Claro que esta que vos fala se apresentou. Quem dirigia o laboratório, uma pessoa especialíssima, que veio a falecer numa excursão para os Andes. Dona Juventina Santana. Juventina tinha um nome intermediário, Santana. E eu fui falar com a dona Juventina, que eu queria participar do jornal. Já fiquei contratada. E trabalhei no jornal duas coisas. Uma, que eu fazia esquemas de palavras cruzadas, já prenunciava a minha velhice. Esquema, não para resolver, fazia para o jornal. E comecei a trabalhar em entrevistas sobre profissões. Induzi o meu santo irmão a fazer uma pergunta para o jornal sobre a carreira de aviador, que ele queria ser aviador. Se eu tinha 12, ele tinha 10. Ele fez a pergunta e eu fui fazer a pesquisa. Eu tinha uma companheira, não me lembro, o nome dela era Márcia, mas não me lembro o resto. Nós duas fomos entrevistar pessoas, buscar dados para publicar no jornal para o meu irmão ler, para quem quisesse, a profissão de aviador. Aí, num outro número,
nós duas fomos entrevistar um repórter. Ele morava na Praça da República também, em frente ao lado da Caetano. Não sei como chegamos a ele foi gentilíssimo conosco. Fizemos 1000 perguntas anotando, não com você, lapidando. E publicamos no jornal a entrevista com aquele repórter, sobre a profissão de repórter, ou redator, isso posso estar misturando. E a senhora conhecia Dona Noemi Rudolfer? Dona Noemi, ela era a verdadeira criadora desse laboratório. Eu não sei como era a hierarquia lá. Nosso contato era com a Dona Cheitira. Eu vim a ser aluna da Dona Noemi Silveira na faculdade, porque o último ano nosso, hoje tem separado, não sei, mas o último ano eram as disciplinas pedagógicas. Eu fui aluna dela em psicologia educacional. Só para você ver o nível da Caetano, eu fico, às vezes fico pensando, sabe? O nível da Caetano era um super nível. Hoje você, naquela época era um orgulho você dizer que era aluna de colégio do Estado. Hoje os pais pagam fortunas, eu vejo isso inclusive com meus filhos, para não ter os filhos em escola de Estado. Porque foi uma inversão, foi uma pena, porque a Caetano era equipadíssima.